Você que nos acompanha hoje, não é Copa do Mundo, não, mas é algo muito importante. É que o meu convidado, ele vai passear, vai embora para o Canadá. Sabe por que ele vai embora para o Canadá? Não vou te contar, porque ele vai te contar. Mas mais do que isso, você aí que tem um filho que possa estar num leito de hospital, entubado, em coma, ou com um diagnóstico que você acha que não tem mais solução, hoje a gente vai trazer aqui uma palavra de fé, de amor, de esperança e um testemunho vivo. Você que não acredita em milagres, é com você que eu estou falando. Vem assistir o nosso podcast de hoje, porque você vai sair impactado. Não é mesmo, Eliane? Com certeza, né, Dayana? Nosso convidado de hoje, ele é engenheiro, ele é empresário, ele está recomeçando a vida no Canadá após o Crohn. Com vocês, uma honra de receber hoje aqui, meninas, quem? Lucas Roma! Lucas aqui no carrinho, gente! Lucas Roma, que vai pro Canadá. Isso aí, Lucas, olha aqui o Lucasinho do... Prazer, tá Lucas. chegando, Lucas! Que honra tê-lo aqui, obrigada pela sua presença, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Você é o nosso milagre, você é o nosso milagre. E hoje você vai estar aqui compartilhando desse milagre para todo o planeta. E aí, Dayana, o que vamos perguntar para o Lucas? Lucas, quando você ouviu que tinha doença de Crohn, né, que não é um diagnóstico fácil, a gente sabe, qual foi o seu primeiro pensamento? O que passou pela sua cabeça? Primeiro passou pela minha cabeça, primeiro que eu não sabia o que era. Né? Assim que eu recebi a notícia, não fazia ideia, porque a gente está acostumado com outras doenças, né? O Crohn hoje é um pouquinho mais difundido. Aproveita, né? e fala para o nosso telespectador. O que é o Crohn? Aproveita e fala. Então, de forma bem simples e bem tranquila, o Crohn nada mais é do que... ele atua no sistema digestivo, tá? E nada mais é do que o seu corpo, tá? Dentro do sistema digestivo, ele entende que algum órgão ali é um invasor. Ao invés dele combater, de fato, uma bactéria, um vírus, né? Ele combate o teu organismo, teu próprio organismo. Então, ele inflama aquela área e vai sobrecarregando aquela área. Então, de forma bem simples, é isso que o Crohn faz. É uma doença autoimune? Autoimune. Até hoje, a gente não tem cura, né? A gente tem alguns remédios que te ajudam a congelar a doença, adormecer a doença. Mas a cura, pelo menos hoje, a gente não tem nenhuma medicação que cure, não. Quando você descobriu o seu diagnóstico, o que passou pela sua cabeça? Então, aí eu não sabia o que era, né? Aí a gente vai pesquisar. Na verdade, eu recebi junto com a minha mãe, então na hora ela já foi pro Google e me explicou ali por alto o que era. Eu falei, tranquilo, né? Tem medicação? Dá pra segurar a onda? Dá pra segurar a onda. Eu falei, então show de bola, né? Então, eu diria que eu subestimei um pouquinho a doença. Imagina. Né? Na hora, assim, eu subestimei. Eu falei, beleza, eu vou tomar o remédio, tá tudo bem. Não tem cura, mas enquanto eu estiver tomando remédio, tá tudo bem. Eu só não sabia que tinha um caminho entre, de fato, tomar o remédio e adormecer a doença. E aí foi esse caminho ali que eu tive que percorrer, que não foi tão legal. Mas no primeiro momento foi isso. Eu negligenciei a doença, essa é a verdade. Eu falei, tá tranquilo, vou tomar remédio, tá tudo bem, que não é resfriado. Eu vou tomar um remédio, vou ficar ali meio mal, mas daqui a pouco vai melhorar, vai ficar tudo bem. Não foi bem assim que aconteceu. Não foi bem assim. Então, essa é a minha pergunta para você. Ele tinha muitas dores? Você tinha muitas dores? No início, não. No início, começou com leves desconfortos. Como é que você descobriu, né, Lucas? Na verdade é o seguinte, eu fui diagnosticado em 2023. 2023 eu tinha uns 28 anos. Mas eu os sintomas começaram quando eu tinha ali pros 19, 20 anos. Nossa, novo, né? Bem novo. Só que começou bem sutil. Por exemplo, algumas dores ali que se confundem até muito com uma gastrite. Ali, às vezes, eu comia alguma coisa e não caía tão bem. Aí você fala, poxa, acho que foi da comida. Porque era bem leve, assim, né? Eram sintomas não é uma coisa grave, comuns, né? Que qualquer pessoa ali tem quando come uma coisa que não é legal, ou quando passa ali do limite. E eu falei, cara, beleza, né? Vou tomar o omeprazol, tal. E aí foi piorando, a ponto de eu ir ao banheiro
4, 5 vezes ao dia. Eu, no meio da refeição, me dá vontade de ir no banheiro. No meio da refeição também, eu sentia sempre aqui, assim, na boca do estômago, né? Então, assim, Deus tá sentindo uma dor ali, como se estivesse apertando. Eu falei, gente, agora tá começando a ficar esquisito. E aí eu fui procurar os médicos, né? E aí todo médico que eu passava, era assim, era sempre um script. Ou era, você tá muito irritado, você tá muito ansioso, isso é síndrome do intestino irritado, isso é ansiedade. Tipo emocional, né? Exatamente. Sempre atrelavam ao meu emocional e que aquilo era coisa da minha cabeça. E aí foi passando. E isso foram, assim, mais de... Posso falar com tranquilidade, 8 médicos. Nossa. 8 médicos. E aí, assim, eu ia pegando os credenciados do plano, eu ia riscando. Esse aqui eu já fui e falou que é da minha cabeça. Esse aqui eu fui e falou que é da minha cabeça. Até porque sua profissão, né, gente? Engenheiro, né? É um estresse, né? Obra é um estresse. E eu falava pra ele, gente, assim, quem não se estressa hoje em dia? É verdade. Ainda mais mexendo com obra. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou vender minha arte na praia. E mesmo assim eu vou me estressar. Então, assim, eu tenho que ter uma resposta melhor do que isso. Sim. Né? E assim, fazia endoscopia, não dava nada. Fazia colonoscopia, não dava nada. Nossa. Nos exames de sangue, a gente via já que o negócio estava meio estranho. Mas assim, eram parâmetros, você não tinha ali a confirmação. Porque o gastro, eu tinha essa visão, e todos os gastros me passavam meio que a mesma coisa. Fez a endoscopia, fez a colonoscopia, não tem nada, você tá bom. E eu falava, pronto, é isso que tem de exame. Mas aí é a dor que você sente. Pois é, só que aí eu ficava, gente, ou eu tô maluco, ou... Aí eu comecei a duvidar de coisa pior. Eu falei, cara, beleza, eu devo estar com um câncer muito louco, que, cara, ninguém tá descobrindo, né? E alguma coisa dessa magnitude. Até que um dia, isso já em 2023, corta pra 2020, esse tempo inteiro passando por isso. Em 2023, eu acordei, teve uma noite que eu fui dormir já muito mal, e quando eu acordei, eu não conseguia andar. Eu acordei sem conseguir andar, me contorcendo de dor. Nossa. Assim, em posição fetal, literalmente, na cama. E eu só conseguia gritar pra alguém vir me ajudar, porque eu não conseguia fazer nada. Aí minha mãe me pegou pelo ombro, né? Eu fui cambaleando pro carro, nós fomos cambaleando pro carro. E eu tive um insight, eu peguei um aplicativo, aquele Doctoralha, né? Falei, cara, vamos num médico particular, porque a gente não precisa agendar. Muitas vezes é só chegar lá, particular, você consegue atendimento. Dito e feito. Fomos lá pra Madureira e consegui. E foi muito doido, porque só o médico me olhou assim, quando ele me viu entrando, ele olhou assim. Ele, senta ali tinha aquela caminha, né, de consultório. Ele, cara, deita ali. Você procurou um especialista, foi isso? Gastro. Um gastro. Assim, confesso que eu não procurei pra nem saber quem era, porque nem dava tempo. Então, ele só deitou na cama, ele me apalpou, ele, olha, você vai ter que fazer alguns exames, mas o que você tem, pra mim, tá com toda a cara da doença de Crohn. Aí eu olhei e falei, cara, o que é isso? Aí ele, cara, vamos fazer o seguinte, aqui eu não posso fazer nada, porque a gente tá num consultório. Vai pro hospital tal, lá tem uma equipe, né, de gastro que eu sei que entende do que eu acho que você tem, né? Assim, já falou com certeza, né? Já era um médico com uma certa idade, você via que o cara sabia do que estava falando. Que lá eles vão te ajudar. Dito e feito, saímos do consultório, fomos direto pro hospital, e ali fizeram um exame que eu nem sabia que existia, para mim era só para a cabeça, que é uma ressonância, chama de enterorressonância, mas que ele pega justamente... Porque a colono, ela vai até um lugar, né? Ela vai por baixo, e a endoscopia vai pela boca. Só que fica um limbo, que elas não se conectam, né? O final de cada exame não se conecta. E esse limbo que estava a minha doença. Olha, e aí na ressonância, que aí pegou tudo, e aí de fato a gente viu o estado da doença, o estágio da doença, a gravidade, e a gente conseguiu ter noção de fato do que eu tinha. Ali... eu descobri de fato o que eu tinha e qual era a gravidade do que eu tinha. Você já ficou internado? Hoje já, acho que... Na época? Não, até na época não. Eu ia na emergência, tomava um Buscopan, Tramal, voltava pra casa. Isso assim, várias vezes. Tramal é forte, né? Mas Tramal pra mim virou, assim, na época, né? Era fichinha. Tinha dia que eu tomava uns 9 comprimidos. Era muita dor que você sentia. Lucas, eu queria te fazer uma pergunta. Durante a internação, porque Você aí ficou depois internado, você então? ficou Fica internado. Essa foi, assim, da série de internações, essa foi a primeira. Que aí eu fiquei internado pra gente fazer um protocolo que eles chamavam de ataque,
né? Que é pra controlar ali. Controlar não, mas é como se fosse um incêndio, né? O corpo estava descontrolado com a doença, e ali você dá uma suprimida na doença. Foi nesse primeiro momento Foi aí nesse da primeiro. ressonância. Isso, foi nesse primeiro. Aí eles fazem ali um protocolo, né, pra te tirar da dor, te tirar da crise, pra depois você seguir com o tratamento. Certo. Então, essa primeira foi justamente pra gente dar Demorou uma dose de quanto ataque. tempo aí nessa internação? Nessa primeira internação? Foi quanto tempo? Se eu não me engano, foi 1,5 internado. Nossa, Uma só pra semana e tirar meia da crise, 2. né? É, só pra tirar da crise. Bastante tempo. É, porque assim, na verdade foi pra tirar da crise, foi pra gente fazer mais exames, né, entender como é que tava. O Crohn também tem uma característica, porque como ele tá no sistema digestivo, é ali no sistema digestivo que a gente absorve, né, os nutrientes que o nosso corpo precisa. E aí, o que que ele faz com isso? O teu organismo perde a capacidade de absorver os nutrientes. Então, cada corpo é um corpo, mas no meu caso, eu cheguei anêmico, com falta de vitamina B, falta de vitamina D, falta de N vitaminas. Nossa. Chegou a emagrecer? Então, cheguei. Quando as dores começaram, eu era bem gordinho, bem fortinho. Quem olha assim hoje nem desconfia. Mas eu tinha assim uns 96 quilos. Eu era Sério? bem gordinho. Só pra ter uma noção, hoje você tem quanto? Hoje eu tenho 64. Nossa, 30 Minto, quilos a perdão. mais. 74. Mesmo, bastante. 20 a mais é bastante coisa. Só que de quando eu descobri, né, com Uhum. 90 e tantos, até a internação, eu cheguei para internar com uns 56, 57 Perdeu quilos. 40 quilos. Tipo Sem assim. fazer nada, assim, sem fazer exercício, dieta, não foi intencional. Por isso até que eu desconfiava de ser uma doença mais grave, Sim. né, algo tipo um câncer, porque, né, pela perda de peso, você fica assustado, Sim. né, sem ter um diagnóstico. E durante essa internação, né, Uhum. teve algum momento que você pensou, não vou conseguir? Como conseguiu seguir firme depois disso? Nessa internação, que foi a primeira, que foi ali que eu descobri a doença, foi ali que eu negligenciei. Então, eu ainda estava muito tranquilo. Era novo, eu achei que era uma coisa mais leve, né? Eu achei que com um comprimidinho ia resolver. Então, nessa eu fiquei bem tranquilo, tá? Mas chegou um momento, foi o que eu falei, eu passei por mais de... Quantas internações? Cara, eu acho que foi pra lá de pelo menos umas 10 internações, por aí. Qual foi a mais Nossa. grave? E assim, era a cada 2 meses. Nossa. Cada 2 meses eu ficava 15 dias internado. Cada 2 Gente, meses, a 2 vida meses, 2 social, meses. então, tipo assim. Zero. Vida social, trabalho, Tudo. tudo zero. Qual foi a internação mais intensa? A mais intensa foi a penúltima, que foi de fato, eu já tinha descoberto a doença, isso foi em 2024, início de 2024. Eu já tinha descoberto a doença, a gente estava em tratamento, só que as dores voltaram com uma intensidade muito forte. E ao falar com o gastro, eu vi, cara, tá esquisito, a dor tá voltando. Vamos procurar um cirurgião, porque eu acho que chegou a hora de uma cirurgia aí, porque os remédios não estão fazendo efeito. Depois de um ano aí, né, de internações. Depois de um ano, tal. Porque o que aconteceu, na verdade? A gente descobriu muito tarde. Quando a gente descobriu, não tinha muito o que fazer. A gente, na verdade, a gente tentou um tratamento para ver o que ia dar. O que ia dar. Porque a intervenção cirúrgica é muito delicado, né? Então a gente falou, cara, vamos tentar. E se não for, a gente opera, ao invés de a gente operar logo de cara. E aí, enfim, né? Cheguei no cirurgião, o cirurgião me fez a seguinte pergunta, meu filho. Pergunta não, na verdade, a seguinte afirmação. Ele falou, meu filho, você já tinha que ter operado isso aqui há muito tempo. Né? Eu não sei como é que você tá em pé aqui comigo. Então, isso era uma sexta. Ele falou, olha, eu vou deixar você passar o final de semana. Na segunda-feira você volta e você interna. Né? E aí, foi isso que aconteceu. Saí de lá numa sexta, desnorteado. Com dor, né? Com muita dor. E eu falei, cara, o que vai ser? Que cirurgia é delicado. E foi ali que eu comecei a perder as esperanças. Quando vai para uma intervenção cirúrgica, aí já começa a ficar mais descrente. Ali também que eu entendi um pouco mais da gravidade da doença. Que eu falei, caraca. Não é só um comprimidinho Não que vai foi só um resolver. comprimidinho que resolveu, né? E nem o tratamento, que eu acho que é mais complexo do que eu imaginava, tá resolvendo. E aí que eu comecei a ficar... A minha cabeça, o meu emocional começou a ficar bem fragilizado. Né? E ali foi o start de um
crise psicológica, vamos dizer assim, né? Ali que eu comecei internamente a me confrontar a doença e começar a entrar no desespero. Entrou em Foi pânico, quando né? Pânico total. Quando é dessa internação maior, no caso da cirurgia. Como é que foi essa cirurgia? Conta pra gente como Foi bem isso. delicada, porque começou com um pré-cirúrgico muito delicado. Porque além de eu estar com dor, como eu falei, né? O Crohn deixa a gente um pouco debilitado na questão de vitamina e tal. Então, quando eu cheguei para operar, eu estava basicamente sem ferro no corpo. Eu estava basicamente sem vitamina nenhuma no corpo. Não podia operar, né? Não podia operar. Uhum. Então, eu fiquei 15 dias recebendo a alimentação na veia. Uhum. Eles chamam de alimentação parenteral. Uhum. Saquinho branco, parece uma maizenazinha. E eu fiquei 15 dias ali sendo regado para ver se eu conseguia ficar um pouquinho mais forte para operar. E aí, quando deu 15 dias, que é o protocolo, né? Eles tiraram tudo, fizeram os exames, viu que eu não estava ainda 100%, mas eu estava uns 80%. A médica falou, velho, não tem jeito, tá na hora de operar, porque se a gente espera ficar 100, né, pode ser o tempo que você não tenha. Então, teve essa possibilidade. Sim, porque podia Teve ser... risco de óbito, é isso? Sim, já no pré-cirúrgico tinha esse risco, tá, de óbito, caso eu não operasse com uma certa velocidade. Entendi. Né? Foi uma cirurgia bem... Delicado. Se a gente for comparar, é como se fosse um apêndice, sabe? Uhum. Se você esperar muito, o apêndice estoura, Estoura. e era a mesma coisa comigo. Se fechar muito, o intestino fechava, e aí é o mesmo doença, princípio da ele apêndice. fecha, isso? Isso, nessa brincadeira de inflama, desinflama, inflama, desinflama, ela vai fechando o teu intestino. Cria uma estenose. Cria uma estenose, exatamente. E como o meu é no delgado, o delgado ele é mais fino do que o grosso, eu já não tenho muita coisa. Então, qualquer coisinha que inflama e desinflama, ele já vai fechando. Você botou a bolsinha de coluna. Isso. Aí eu fui pra cirurgia, né? Eu fiz a primeira... Na verdade, foram 2 cirurgias. A princípio seria uma só. Qual era a ideia? A gente abrir, cortar uma parte do intestino, eu colocar a bolsinha de colostomia, né? A bolsinha de colostomia para dar tempo, né? Do intestino se recuperar. E em 6 meses eu fazer a reversão. Tirar a bolsinha e religar. Esse era o plano que nós estabelecemos lá junto ao médico. Beleza, eu operei. E nisso que eu voltei, nas primeiras 24 horas eu voltei a sentir muita dor na região abdominal. E depois a dor foi espraiando pro resto do corpo. Nossa. Eu tomei 4 doses de morfina. Em várias... O corpo todo doía, Lucas, era isso? Então, o corpo todo doía. O corpo todo doía. Eu lembro uma pressão na cabeça muito forte. Isso no pós-cirúrgico? Isso nas primeiras 24 horas. Minto, na primeira 24 horas, né? Quando completou 24 horas, eu comecei a sentir dor. Né? E até então todo mundo, beleza, a minha tônica da minha vida é essa, né? Beleza, da cirurgia. Sempre alguma coisa, né? Você é calmo, né, Sempre Lucas? justifica. Você é calmo. Porque depois a gente vai falar um pouquinho dessa parte psicológica, porque é o gatilho que eu tenho de brincar porque se eu me envolver muito, eu fico irritado, eu perco a cabeça, porque é realmente muito delicado. Então, viraram, não, isso é da cirurgia, é normal, você sente dor mesmo, mexeu muito. Não é, cara, tá doendo muito. E aí, resumo da história, né? Eu tomei 4 doses de morfina, uma em cada ponto, tomei na coluna, tomei num catéter que é pro coração. Eu nem sabia que era assim, era nos pontos do corpo, é? Porque eu tava com vários catéteres, né? Eu tava com na coluna, né? Até, acho que é o mesmo quando a mulher vai fazer a cesariana. Eu tava com um que é direto pro coração. Sim. Eu tava com outro na perna. Nossa. E aí eu tomei, nesses 3 catéteres, ainda tomei também em algum ponto que ele deu, que eu não lembro qual era, que ele foi com a injeçãozinha e deu, e não tava resolvendo. Falei, gente, com 4 doses de morfina tem alguma coisa errada, né? E aí nessa história, minha mão começou a inchar muito, né? Minha mão ficou o dobro do que ela é hoje. Eu comecei a perder a visão dos 2 olhos. Isso depois do pós-cirúrgico? Isso é no hospital, na primeira noite ali da... 24 horas. Na primeira noite que eu passei, eu comecei a perder a visão. Os batimentos começaram a pressão começou a cair muito. E os batimentos foram nas alturas. Nossa. E aí começou um corre-corre no hospital, corre-corre. E aí me levaram pro CTI. E aí no CTI, eles descobriram que, na verdade, foi uma bactéria que se instalou
Eu hoje não sei como. Essa bactéria se instalou e estava tomando o corpo. Então, eles teriam que fazer uma segunda cirurgia para me lavar por dentro, para tirar essa bactéria, porque essa bactéria, além dela estar se espraiando, ela estava causando muita secreção. Então, meu tórax aqui todo, o pulmão, né, a caixa torácica aqui, estava toda cheia de secreção, como se fosse um pus, sabe? E aí, era aquilo que inflamação tava... generalizada, tipo isso, né? É tipo isso. E aí, eles falaram, cara, a gente vai ter que lavar, porque como é secreção, né? A gente vai ter que lavar tudo. E para essa brincadeira acontecer, a gente vai ter que te entubar. Eu falei, pronto. Lembrei logo da Covid, né? Que falava, quem entuba não volta, bababá, bababá. Eu falei, pronto. Bababá nada, foi mesmo, né? Não, assim, bababá que eu digo, tipo, que eu nem ouvi o resto, eu não consegui. Gente, pra mim, quando fala assim, não volta, eu já não escuto mais. Então, Jesus amado, eu vou operar de novo, que já é uma droga. Vou ter que entubar, putz. E ali eu falei, bom, acho que é isso, não vai ter jeito, eu não vou voltar. Não vai ter volta. E dali eu me despedi da família inteira, da minha mãe, do meu avô, do meu pai, da minha esposa. Só não me despedi dos meus cachorros porque eles não estavam lá, porque eu estava me despedindo de todo mundo. Então... Sem enxergar, com a mão inchada, batimento na altura... No CTI eu já enxergava, pelo menos. Uhum. Dos males o menor. No CTI eu já enxergava. De resto, estava todo descompassado. Mas no CTI eu já enxergava. Eu falei, gente, deixa então eu me despedir do pessoal. Mas, Lucas, E aí fui falar com todo mundo. E aí foi pra intubação. Mas, Lucas, eu sei que tinha uma comunidade forte do Brasil e do mundo até, gente de fora, orando por você, né? E em meio a essa luta, né? E essa família, que você tem uma família que não desiste, que crê num Deus poderoso, você sentiu Deus de uma forma que você jamais imaginou. Conte como é que foi esse momento. É complicado, né? A gente que, né, caminha ali com Deus e tem um relacionamento, a gente acredita, a gente se relaciona, mas a gente às vezes ainda fica impressionado com as coisas, né? E foi o que aconteceu comigo, porque eu acho que muita gente passa por isso. Nós conhecemos Deus, a gente sabe quem Ele é, o que Ele pode fazer pela gente, o que Ele faz pela gente. Só que é um misto de emoções, porque tem coisas que a gente imagina que não vai acontecer com a gente, né? E ainda que aconteça, a gente não consegue confiar, vamos dizer. Não é confiar, mas é de fato crer que tem uma solução para aquele problema. Porque você foi pra cirurgia. E aí o que aconteceu? Exatamente. Eu fui para a cirurgia e eu fiquei em coma. Ah, você ficou em coma. Fiquei em coma. Porque eles tiveram que entubar, então eles te induzem ao coma. Não foi espontâneo, né? Eles tiveram que me induzir e eu entrei. Só que meu corpo já estava fragilizado antes da cirurgia e deu essa bactéria. Então, e eles não estavam conseguindo controlar essa bactéria. Eu tomei, se eu não me engano, eles foram dando medicação e chegou naquela hora, tipo assim, cara, não temos tempo. Então, chegou uma hora que eles correram, acho que, se eu não me engano, 8 antibióticos ao mesmo tempo no meu corpo para ver qual que ia resolver. Qual que ia resolver. Qual que ia eliminar essa bactéria. Mas também, se tivesse sido muito fácil, não teria o milagre. Exatamente. Só que nesse momento, é aí que eu falo, cara, Deus foi tão bom que nesse momento eu estava dormindo. Então, assim, dos males, o menor, eu não sentia, eu não sofri. A minha família sofreu. De ver aquela situação, de presenciar aquela situação. Você emagreceu nesse processo aí? Nesse processo, emagreci. Não emagreci tanto, eu devo ter perdido uns 8, 9 quilos. Não foi tanto, porque eu já não tinha muita coisa, essa é a verdade. Né? E qual foi a questão? Como eu falei, eles correram 8 antibióticos para ver qual que ia fazer resultado. E eles viraram para minha família e falaram, olha, o Lucas tem 72 horas para dar algum sinal de melhora. Se em 72 horas não der, não acabou. Tem jeito. É isso. Né? Viraram, minha mãe, que mais ficou ali no CTI comigo, basicamente viraram para ela e falaram, olha, já vai se despedindo, porque deram uma contagem ali, tipo, ó, tem 72 horas por protocolo, né? Porque ninguém, eu acho que mais acreditava que eu ia voltar dessa inflamação, dessa infecção generalizada. E aí que começam
as coisas, né? E aí, sem eu saber, né, obviamente, que eu estava dormindo, começou-se uma corrente de oração que transcendeu o nosso ciclo social, porque normalmente sempre fica no nosso ciclo social, né? A gente vira para um amigo, ou vira na igreja, pede uma oração, mas sempre fica ali. Dali foi, né? Chegou na Cicleia. Chegou na Eliane. Chegou na Eliane. Uhum. E aí foi, quando... né, cortando um pouquinho pra frente, né, eu descobri que saiu do Rio de Janeiro, saiu do Brasil, tinha gente de fora, tinha gente na Irlanda, tinha gente nos Estados Unidos, tinha gente em Portugal, porque realmente foi uma situação literalmente de vida ou morte. E aí, dessas 72 horas, no terceiro dia, o corpo... É aí que começa, de fato, a experiência que eu vivi. Porque além nas 72 horas eu ter dado alguns sinais, o corpo começou a regenerar de uma forma que eles mesmos ficaram perdidos, os médicos, né? E não sabiam o que estava acontecendo ou não. Depois, ao conversar com a minha mãe sobre o que aconteceu, porque estava dormindo, ela falou assim, Lucas, tinha até uma enfermeira evangélica, que até comentava assim comigo que nem os médicos sabiam o que estava acontecendo, que eles estavam batendo cabeça, tentando entender o porquê daquela melhora tão absurda, aquela melhora tão... Nada, que é o nada, né? do nada para eles, né? Do nada. E aí eu acordei sozinho, eles não induziram também ao acordar, eu acordei sozinho. E dali começou de fato uma melhora assim assustadora, até para mim. Foi assim, uma coisa de maluco. Porque quando eu acordei, eu não conseguia andar, eu não conseguia beber água e eu não conseguia comer. Não porque eu não tinha fome, não porque eu não tinha sede. Porque é como se eu não conseguisse ter os movimentos. Do mesmo jeito que eu não conseguia ter o movimento da perna, eu não tinha o movimento da garganta. Uhum. Muito doido, né? E aí, quando eu tomava água, parecia que eu estava me afogando. Como se estivesse bebendo água da piscina. Você tenta respirar na piscina? Uhum. Era a impressão que eu tinha. Você teve que reaprender. Eu tive que reaprender. Aí foi uma fisioterapeuta, né, ao longo do tempo. E eu fui... A água, eles colocavam um negocinho, um pozinho, que parecia um gel de cabelo. Parecia um gel, assim, quando você olhava para a água. Eles chamavam de espessante, não lembro agora. Que era a única coisa que eu conseguia tomar que descia. Porque de resto, parecia que eu estava me afogando. E aí foi indo. Só que foi muito rápido, assim. Eu comecei a andar em uma semana. Aí, de dar 2, 3 passos, em 2 dias eu estava andando no corredor inteiro. E eu voltei a comer. Até a própria fisioterapeuta começou numa sopa. E daqui a pouco, até quando ela voltou de novo, eu estava comendo normal. Tipo, em uma semana eu estava comendo normal. Ela, Lucas, mas você já está comendo normal? Não, gente. E aí o milagre foi acontecendo na frente de todo mundo, E o milagre foi né? acontecendo e os médicos sempre assustados, entrando. Aí eu falava, gente, tá assustado porque eu tô morrendo de novo? Eu vou estar assustado porque o negócio tá bom. E eles, não, porque o negócio tá bom. E realmente, assim, foi uma recuperação... Lucas, como é que fica essa fé depois da morte, né? Você chegou perto da morte e aí com essas orações todas você foi se recuperando e as pessoas vendo o milagre acontecer. E agora que você é esse milagre, como é que é essa fé agora? É muito complicado porque quando eu olho para trás, né, e vejo tudo que eu passei, porque falando, até o jeito que eu falo, eu sei que pode parecer um pouco... que eu tô minimizando um pouco o que aconteceu, e talvez seja, porque realmente é muito pesado. Então, falar disso exige um pouco de preparo psicológico, aí, claro. né? Mas, quando eu olho para trás, eu vejo o que Deus fez por mim, eu não... Sabe, acho que todo cristão passa por isso, a gente não se acha digno. Entendeu? Eu nunca pensei na minha doença do porquê eu tenho essa doença. Isso eu nunca pensei. Eu sempre pedi para Deus o contrário. Eu falei, Deus, já que eu tenho isso, o que você quer para mim com isso? Porque eu pelo menos entendo que tudo parte da legalidade de Deus. Deus permite algumas coisas acontecerem. Né? Assim como foi com Jó. Deus permite que algumas coisas aconteçam para a gente fazer a obra dele, para enaltecer o nome dele. A gente não sabe às vezes, né? E aí foi o que eu falei, Deus, eu não sei, mas usa isso da forma que o Senhor quiser. Só no meio do caminho vai me explicando. Que ele vem que eu te conto, faz isso comigo. E essa era a minha conversa com Deus, né? Só que depois de tudo que passou, eu fiquei pensando do porquê eu, mas
do porquê me salvou. Porque de fato me salvou. Deus não, como é que eu posso dizer? Eu não tava com resfriadinho e Deus foi lá e curou um resfriadinho. Sabe? Deus não curou uma diarreia. Deus não curou... Cara, eu tava pras últimas. Eu tinha 72 horas. Até então eu tava morto, vamos dizer assim. Tá, ainda tinha algum batimento. E quando eu digo algum, é algum mesmo, porque eu tava no limite dos batimentos, tava no limite da pressão, tava no limite de tudo. Bastava literalmente um sopro pra eu morrer. E aí eu ficava pensando, por que eu? Por que comigo? Essa dádiva toda? Porque eu entendo que é uma coisa assim... Teve que mexer em muita coisa pra isso acontecer, sabe? E por que eu? O que eu tenho de importante nessa história toda? Assim, eu não sou... Assim, né? Eu não sou presidente de nada. Eu não sou uma pessoa tão relevante assim pra alguém. Por que eu? Tanta gente pra fazer isso, sabe? Eu acho que eu fiquei muito com isso na cabeça, do porquê eu. Mas porque dessa bênção toda na minha vida. Esse emocional, hein, Lucas? Como ficou esse emocional? Que hoje você fala contido, né? Controlar. Muita terapia. Muita terapia. Né? Eu já comecei internada a fazer terapia, porque quando eu acordei, e quando eu consegui falar, porque eu também, minha voz não saía direito, né? Demorou um tempo até as cordas vocais voltarem, mas eu já comecei internada a fazer terapia. Mas o que acontecia? Ali no leito, eu não conseguia me enxergar como uma pessoa. Não, eu me enxergava como uma coisa. Um pezinho de papel, porque eu não andava, não comia, não bebia. Totalmente dependente. Totalmente dependente e entregue. E pra mim, que sempre foi muito independente, eu sempre fui muito, sabe, autônomo, eu nunca precisei, assim, de muita coisa, de ninguém. À frente de equipes, liderando, por exemplo, né? eu tenho empresa desde os meus... Eu tenho hoje 31, eu tenho uma construtora desde os 26, se eu não me engano. Jovem, relativamente, né? Muito. Comprei meu apartamento sozinho, fui morar sozinho, comprei meu carro sozinho, fiz tudo sozinho, nunca, sabe? Muito pelo contrário, eu sempre quis ser suporte para os meus pais, né? De tudo que eu pudesse, então... Me ver naquela situação foi muito delicado. Né? Até como homem mesmo, sabe? Tipo, eu me senti um peso de papel, porque eu tinha que tomar... A pior parte foi quando eu vi que eu tava de fralda, aquelas fraldas, né, pra adultos, geriátricas, né? E pra tomar banho tinha que vir 2 pessoas e ficar me enrolando pra um lado, pro outro. Pra eu tomar um banho de gato, que chama, né? Aquela lavagem. E ali eu falei, putz. A gente vê que não é nada, né, Lucas? E voltando um pouquinho, porque eu acabei esquecendo, uma das coisas também mais fenomenais que teve nessa bênção é aquele negócio, né? Deus faz tudo por completo. Os médicos falavam que eu ia ter sequela. Não falavam qual. Falou, com certeza vai vir uma sequela. A gente não sabe se vai ser na fala. Até então, acredito que era na fala. Porque eu demorei... Acho que a fala foi o que mais demorou para voltar. Na cabeça, né? Por conta da intubação e tudo, né? Falei, cara, ferrou. Ficar com sequela ainda vai ser brabo. Mas hoje, cara, Graças zero a sequela, Deus, assim. Graças Deus a fez a obra Deus. por completo. Né? Você é um rapaz novo, né? Casado com a Com a Ana. Inclusive, né? eu saí disso tudo. Na primeira semana que o médico liberou, eu falei, vamos casar logo, porque eu não sei se eu vou ter que operar de novo, como é que vai ser essa história. Vamos aproveitar que eu acordei e vamos correr com isso. Então me diz, como sua doença afetou a relação com sua esposa e como vocês conseguiram se fortalecer juntos, né? Porque tem tanta gente que é casada aí e às vezes uma doença como essa ou uma condição, né, que às vezes torna o outro mais dependente, acaba abalando a relação. Mas como foi com vocês? Porque o que acontece? Esse tipo de doença, essas mais sérias, né? O Crohn, o câncer, né? Essas doenças que te deixam mais debilitado, elas mexem muito na organização das coisas. Então, em casa, normalmente, eu acredito que todos temos uma rotina. Uma rotina e uma ordem dentro de casa. Né? Por exemplo, lá em casa, eu tenho as minhas funções, a minha esposa tem as dela. Claro que um ajuda o outro, mas tem coisa que é que o Lucas que tem que fazer, ou que o Lucas preferencialmente faz, e tem coisas que a Ana faz. Né? E numa situação dessa, eu basicamente não, né? Eu não conseguia fazer nada. Então acaba sobrecarregando repentinamente
o teu companheiro, a tua companheira, né? Então, a Ana teve que assumir tudo. Trabalho, ela teve que abdicar de tudo. A Ana é fotógrafa, autônoma também. Então, ela teve que abdicar também de todo o trabalho dela para poder estar comigo, porque exigia ali, sim, um cuidado constante e diário. Você estava usando aquela bolsinha, né? Já estava com a bolsinha. Ah, tá, você precisou usar, né? Precisei usar. Uhum. E, cara, mexe muito na organização e mexe muito com o psicológico da outra pessoa também. Uhum. Então, se é um casal que talvez já não esteja tão firme ou com aquele companheirismo em dia, né, que a gente chama, né, aquela coisa, mexe muito, assim. E é ali que a gente vê o famoso vai ou racha, né? Uhum. Se tiver alguém ali com algum pensamento de, olha, acho que não vai dar certo, ali é o divisor de água. Isso aí. E foi o que aconteceu com a gente, só que, graças a Deus, pro bem, né? Uhum. A Ana me surpreendeu. Me fala aí, já que ela Sim. surpreendeu, me fala algum gesto, alguma palavra, né, que a Ana fez e que você jamais vai esquecer. Gesto foi o seguinte, como eu falei, né, eu tava com a bolsinha de colostomia. E aquela bolsinha, ela, obviamente, precisa ser trocada. E uma das coisas, isso eu não consegui... Eu digo assim, eu consegui vencer porque eu e ela somos uma só carne. Então, se ela venceu, eu também venci e vice-versa. Uhum. Mas eu olhei pra ela e falei assim, olha, gente, acho que a gente tem um problema. Eu não tô conseguindo olhar pra esse negócio. Eu não conseguia fazer isso aqui. Eu falei, eu não consigo olhar pra esse negócio. Você. Eu já não consigo. Eu não consigo olhar pra esse negócio. Eu não... além de você esvaziar, né? Porque ali fica, né, as fezes líquidas, né, da minha pessoa, também tem que fazer a troca da bolsinha, porque, se eu não me engano, são de 4 em 4 dias, ela começa a perder a cola, ou começa a machucar a pele. Então, de 4 em 4 dias, você tem que trocar literalmente a bolsinha, né? Você troca o kit completo. Durante o dia, você vai só fazendo a higiene da bolsa. Esvaziando. Exatamente. E eu falei, olha, eu não consigo olhar para esse negócio. A higiene, bem ou mal, é mole. Você vai lá, vira a cara, passa uma água e tá tudo certo. Agora, eu não consigo trocar esse negócio. Aí ela olhou pra mim, então, sou eu que vou ter que trocar? Eu falei, não sei se é você, ou se a gente, sei lá, recorre a uma terceira pessoa, se eu vou no médico toda vez que eu tiver que trocar. Isso assim, ignorando todos os custos envolvidos, tá? Eu não pensei nisso, eu só tava brainstorming, né? Uhum. O que a gente vai fazer pra esse negócio funcionar? Aí ela falou, cara, não, eu vou trocar pra você. E aí lá no hospital a gente chamou uma enfermeira, né, que era especializada, né, nessa questão da bolsinha. A enfermeira ensinou a ela como é que fazia. Ó, você vai fazer assim, você vai cortar assado, você vai colar assim, barará, barará. E ela em casa foi fazendo pra mim do dia 1 até o último dia. Era ela que fez, ela que tomou a frente disso, porque eu não consegui. Então, assim, eu acho que esse foi o maior gesto dela, assim, porque eu sei o quanto difícil foi pra ela. Mas no dia a dia, né? Você teve no dia a dia em casa lá, teve algum momento de medo da perda ou da doença abalou o seu casamento? Abalou um pouco, abalou, aí falando de mim, né, da parte da Ana, não vou saber dizer, mas abalou porque eu perdi totalmente a minha confiança quanto homem. Eu me olhava no espelho, eu não conseguia me olhar no espelho. Aí eu falava assim, bom, vamos lá, reflexão básica. Se eu não estou conseguindo, imagina quem está comigo. Era Isso essa na sua cabeça. Na minha cabeça. É. Porque eu perguntava pra Ana, não, meu amor, você tá lindo e não sei o que. Eu falei, mentir essa altura do campeonato pra mim? E eu ficava assim, né? Ela tá mentindo, tá sendo educada. Né? Eu falei, tá sendo educada, né? Pô, não vai falar que eu tô horrível pra terminar de me jogar pro buraco. Tá sendo educada, tá sendo, né? E eu ficava, não tá legal. Então, assim, abalou nessa questão de eu não conseguir me enxergar como um homem, eu não conseguir me olhar e falar, poxa, cara, você tá bonito hoje. Nossa, não existia. Porque eu tava raquítico, com uma bolsa pendurada, cheio de marcas ainda e cicatrizes pelo corpo. A cicatriz, né, na parte do abdômen, gigantesca. Fala, pronto, velho. Como é que vai ser daqui pra frente? Foi muito complicado até eu recuperar minha confiança, muita terapia, até eu recuperar minha confiança, até eu recuperar também a forma de eu me relacionar, porque em virtude disso tudo, eu acabei ficando muito irritado, não irritado de agressivo, mas irritado de tá tudo acontecendo tão rápido, tá tudo tão
complicado de gerenciar na minha cabeça, que você acaba, às vezes, sendo um pouco mais ignorante na forma que fala, entendeu? Então, e acaba ferindo a outra pessoa que está com você. Então, isso também não estava legal e foi uma coisa que eu tive... Demorou um pouquinho também para resolver. Então, é muito importante Você- também fazer terapia, né? É. A pessoa que está cuidando, né? E você teve medo de não voltar a ser quem você era? Tenho. Até hoje. Até hoje, Lucas? Até hoje, porque é o seguinte, no momento, Sim. eu tinha pela situação. Eu olhava e falava, ih, rapaz, como é que vai ser? Né? Até então, a gente tinha um risco da sequela. Agora eu já vi que não tem, mas na época tinha esse risco. Eu falei, cara, e como é que vai ser? E, sabe, como é que vai ser essa história? Então, na época eu tinha, e hoje eu tenho, mas por outra perspectiva. Eu tenho do seguinte, essa é uma doença muito ingrata, muito ingrata. Então eu tenho medo de, às vezes, passar por tudo que eu passei de novo, entendeu? E eu acho que ser quem eu era não é nem muita questão, eu tenho medo de perder a minha liberdade de novo, porque essa doença ela te priva muito. Por causa da bolsinha, não? Por conta da bolsa, se eu tiver que usar de novo, E por porque não conta... consegue Porque você se reverteu, alimentar, né, né? Lucas? Você reverteu, fez uma Eu cirurgia. reverti, hoje eu não tenho Você nada. não tem, tá? Ok. Mas qual o problema? São dois grandes problemas. Porque acho que a bolsa, ela tem início, meio e fim. Então, você passa pelo processo ali, mas uma hora você vai arrancar. Então, o teu psicológico acaba ficando um pouco mais tranquilo, porque tu sabe que aquilo não é perpétuo. Né? Mas qual é o X da questão? São 2 pontos. As dores. Você perde a vontade de fazer qualquer coisa. Se eu tô aqui com vocês e eu começo a sentir dor, acabou pra mim aqui. Eu vou pra casa deitar e chorar. Literalmente. É isso que acontece comigo. Porque Isso acontece? hoje não tanto, porque as dores que eu sinto são bem mais leves, como eu tô em tratamento, então tá bem mais tranquilo, mas quando a gente tá ali na fase aguda da doença, na fase ativa da doença, é eu sentar e chorar por horas, e chorar por horas, e chorar por horas, e com dor. Acaba com o meu dia. Tá? E sem querer te cortar, mas só pra fechar, quando eu interno, não é menos que uma semana, então você para a tua vida por mais de uma semana, às vezes fica um mês. Gente, que loucura essa doença, né? Você fica um mês ali no hospital e você perde você fica trabalho. no hospital pra tomar medicação, é isso, Pra fazer né? a medicação, Entendi. você faz um ciclo de corticoide pra sair da crise, depois você volta, faz o imunológico. Então, exige tempo, né? Eu não tô ali, né? Eles não fazem de sacanagem, Claro. mas você perde É 15 dias vida, da tua né? vida. É sua vida, né? Por isso que agora em 2025 tem uma legislação, né? Sobre a doença de Crohn e sobre a necessidade obrigatória de conscientização dessa doença, né? O mês de maio é o mês que a gente veste roxo para que as pessoas se conscientizem como a doença de Crohn ela pode impactar na vida das pessoas. Da pessoa e de quem tá no entorno dela, Exatamente. Principalmente quem tá em torno. E como foi lidar com as doenças, com os desafios da doença de Crohn no dia a dia, especialmente em relação aos seus direitos como pessoa com deficiência, que chega um estágio da doença, né, que ela pode ter os direitos da pessoa com deficiência. Você tem algum Por um tempo eu tive. direitos? Por um tempo eu tive, porque o ostomizado, quem usa... Porque, na verdade, é o seguinte, a doença de Crohn e a ostomia, ainda que eu estivesse com os dois juntos, são coisas distintas. Então, por partes, né? Beleza, eu fui primeiro procurar quais eram os meus direitos, porque ninguém sabia dizer. Tanto no hospital, quanto no médico, ninguém sabia dizer. Então, eu tive que procurar, tive que dar uma vasculhada na internet. Né? E aí, eu tinha tanto pela doença de Crohn, quanto pela ostomia, né? Pela bolsinha. Então, eu tive alguns direitos... na verdade, eu procurei de acordo com o meu estilo de vida, né? Eu falei, cara, beleza, o que eu faço hoje que eu possa... eu não digo que a palavra é ser beneficiado, muito pelo contrário, mas eu posso ser ajudado. Porque a bolsinha, ela tinha um problema. São fezes líquidas, né? Então, se você não trocar, ela literalmente transborda, ela descola, ela transborda. Então, você não tem ali o controle como as fezes comum, nossa, que tipo, daqui a 10 minutos eu vou no banheiro. Você não tem esse controle. Então, quando vem, você tem que ser rápido. Então, senão ali... estoura, exatamente. né? E nem todo lugar está preparado para receber esse tipo de
eu digo que 90% dos lugares que eu fui não estavam preparados para receber esse tipo de SOS. de tipo SOS, de isso. assistência. Tipo shopping, né? Principalmente shopping. Né? Principalmente shopping, porque o que acontecia muito? Eu ia no banheiro, ainda que eu fosse no de deficiente, Uhum. tá? Eu ia no banheiro, só que são fezes. E ela fica na altura da tua barriga. Então, das duas, uma. Ou você despeja Na pia. na pia, o que eu não fazia por consciência ao próximo, Certo. porque, gente, né? Uhum. E o certo seria na privada. Então, eu tinha que agachar até a privada. E como é que você agacha na privada de shopping? Toda suja. É verdade. O cheiro, aquele cheiro horroroso. Que tem gente que usa inadequadamente. Não, todo mundo. Porque banheiro para deficiente é para deficiente. Uhum. Não é para você que tá apertado e Uhum. lá não espera, porque quando o deficiente precisar usar, ele precisa encontrá-lo limpo. Limpo, É até um alerta que eu faço, porque eu não tinha essa necessidade antes, então eu não reparava. Mas o quanto o povo não respeita. Assim, cara, É bizarro. é né? revoltante, É revoltante. o quanto o povo... Porque assim, antes eu ficava, tô fazendo a minha parte, tá tudo certo. Só que, cara, a galera não faz. Então, banheiro. Sempre que eu ia no banheiro de deficiente, tinha alguém Que não é sem deficiente. a necessidade usando. Ah, Lucas, mas como é que você sabe? Né? Porque tem algumas deficiências, até um outro ponto que é que eu vou invisível. comentar com vocês, que são invisíveis. Que era o meu caso. Mas assim, um pai sair com 2 crianças lá de dentro não é uma necessidade. Porque tem banheiro familiar também. Uhum. Entendeu? Então, assim, né? A gente sabe porque, por exemplo, eu via muito funcionário do shopping usar. Ou então, quando também o banheiro é utilizado como depósito. Já vi muito disso. Então a gente sabe, quando a gente sabe, né? Enfim. E muito complicado. E outro ponto também que eu usei e que as pessoas não respeitam, estacionamento. Porque, às vezes, eu fazia no carro para não fazer no shopping, porque o shopping, às vezes, estava tão ruim, mas tão ruim, que eu falava, cara, eu prefiro fazer no carro. Então, Você tinha... eu tirava a bolsa toda, jogava fora e botava uma limpa. Entendi. Fazia um pit stop. Uhum. Né? E aí eu ia pro carro, ou então, às vezes tinha que sair rápido, porque tava acontecia, de eu estar andando, a bolsa começava a descolar, Meu Deus. eu segurava, vamos embora. Imagina se meu carro tá a quilômetro de distância, imagina o Barra Shopping. O carro tá lá quase na rua. Como é que chega? Correndo e com fezes saindo. Então, você tem que ter um acesso rápido. É muito sério isso, né? Essa conscientização, É isso é muito sério. sério. E a galera não respeita, principalmente o Até mercado. falta de conhecimento, né, O Lucas? eu acho. shopping, dependendo do shopping, ele ainda fiscaliza. Uhum. Agora, mercado, nossa, o que tem de e uma coisa muito doida, que às vezes é uma pessoa também que precisa, mas usa da forma errada, é idoso. O idoso para na vaga do deficiente. Ah, mas eu sou idoso. Graças a Deus, o senhor é idoso, mas não é deficiente. Pare na vaga do idoso. Ah, mas a vaga do idoso tá cheio. Tá, Senhor, mas eu preciso. mas a do deficiente precisa ser respeitada. Da mesma forma que eu estou com a deficiência, eu não posso usar a tua vaga. Cada um no seu quadrado. E assim a gente se respeita. Então, quem tem síndrome de Crohn é considerado deficiente. No caso, foi pela bolsa. bolsinha. Tá. O do Crohn, ele não é considerado deficiente, Não. Tá. mas ele entra nas doenças não visíveis. Uhum. Né? Ele tá ali no grupo do autismo, do espectro autista. Ele tá no grupo ali acho que ansiedade, TDAH. É Entendi. deficiência para direito, não é deficiência Isso. como no uso mesmo da palavra. Né? Para obter direitos. E também precisa ter, depende do estágio da sua doença, né? É porque é o seguinte, o Crohn, vou falar por mim, tá? Porque cada corpo é um corpo, cada um sente de uma forma. Mas, por exemplo, por que ela tá na categoria de doenças não visíveis, que nem um TDAH, um autismo? Porque o Crohn, ele tem alguns gatilhos, né? Algumas coisas que acontecem que desencadeiam as dores, desencadeiam a inflamação. No meu caso, é estresse. Então, estresse causado por ansiedade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu fico muito tempo em lugares muito cheios ou em filas, aquilo me gera uma ansiedade. Entendi. E eu começo a sentir dor na hora. Eu tá aqui e aí começa... Putz, tá doendo. Aí começa a doer. E é aquele processo
vai crescendo. Prioridade em fila, então. Então, sim, o Crohn tem prioridade em fila por conta... Ah, Lucas, é besteira. Gente, não é besteira. Você não tem controle Não, imagina. sobre a tua ansiedade. Você não Isso. tem controle. Às vezes você até acha que não está ansioso, mas você está ansioso. Às vezes começava a doer sem... Mas, gente, eu tô normal. Mas não, eu estava ansioso. Então, o Crohn tem tá nessa categoria justamente porque é da mesma forma que, né, um TDAH também sofre com isso. Então, é como se fosse tudo... estão relacionados, né? São doenças que, de certa forma, ali, elas se relacionam ali com algumas características, né? Perfeito. E Lucas, e hoje, ao olhar para a sua vida, quais sonhos ainda te motivam, mesmo convivendo com a doença? Então, Tem uma bandeirinha ali que a Ciclé no começo já mostrou ali, Canadá, já né? deu Então, spoiler, né? deu um spoiler grande, né? Mas a gente fala dos seus sonhos, Lucas. Então, o que acontece? Antes disso tudo acontecer, tá? Eu tinha alguns sonhos que eu entregava para Deus, né? E Deus realizou todos. Deus comigo é uma coisa... E Deus, cara, eu não tenho o que falar, é um paizão mesmo. E aí, assim, eu coloquei os sonhos que de todo jovem adulto. Falei, olha, Deus, eu quero ter muito a minha casa. Mas eu não quero alugar, eu sei digno alugar, mas eu quero ter minha casa. Né? Então, Deus me possibilitou conquistar a minha casa. Falei, Deus, eu quero ter o meu carro, mas se eu puder escolher, eu quero aquele carro ali. Cara, Deus deu. Quero uma esposa linda, maravilhosa. A esposa, então, falava assim, Deus, olha, vou deixar o senhor mandar, não vou nem escolher. Porque se eu escolher, o negócio vai dar ruim, porque eu sou muito exigente. Mas Deus também foi muito bom comigo e Te deu a moral, hein, Ana? Te deu a moral. E até então, o Canadá, pra mim, eu sempre quis morar no Canadá. Mas sabe quando é um sonho intangível? Você fala, cara, como é que eu vou morar lá? Exige muito dinheiro, exige muita coisa, eu não tenho, né? A gente se limita um pouco. E aí Deus me possibilitou conhecer o Canadá. Logo depois que eu saí da primeira internação, que eu descobri tudo e tal, Deus me possibilitou conhecer o Canadá. Fiquei lá um mês. Amei a cidade. Eu fui para fazer um intercâmbio de inglês. Falei, vamos melhorar o inglês, porque o inglês, né, hoje em dia a gente precisa para muita coisa. Falei, aproveita e conheço o Canadá, né? Em vez de gastar com curso, eu gasto no intercâmbio. E aí fiz o intercâmbio. E até então, eu zerei o meu caderninho dos sonhos. Falei, eu tenho tudo. Graças a Deus, tenho esposa, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus cachorros, eu tenho minha família. De certa forma, né? Falei, cara, Deus, eu não tenho mais o que te pedir. Desculpa, eu não sei mais o que eu vou te pedir. Nem sei se eu devo te pedir mais alguma coisa, que você já fez tudo. E aí veio essa situação toda da internação. E aí eu perguntava muito para Deus qual era o meu propósito. Deus, qual é o meu propósito? O que você quer comigo? O que você quer que eu faça? O que é para eu, né? O que é para eu fazer? E aí Deus ali tirou, devido a toda essa situação, tirou primeiro meu trabalho. Eu fiquei 1 ano e pouquinho sem trabalhar, vivendo só do que eu tinha guardado. Né? Que nem a história da formiguinha no inverno, né? Da cigarra no inverno, que ia guardando, era o que eu fiz e foi o que me sustentou na medida perfeita. Assim, eu tinha um dinheiro certinho para ficar todo esse tempo parado. E ali eu conversando muito com Deus, Deus, o que você quer? E aí eu tomei uma atitude, eu falei, olha, eu vou fazer o que eu imagino que seja, e se for da tua vontade, o Senhor faz acontecer. É o que eu vou fazer, ó. Por exemplo, eu vou beber essa água. Se o Senhor quiser que eu beba essa água toda, entendeu? O Senhor, tô mal comparando, mas só pra vocês entenderem, que essa água seja gostosa, que me dê vontade de tomar ela toda. E se não for pra eu tomar, que me faça tossir. Basicamente foi o que eu fiz com Deus. E aí eu falei, cara, o Canadá voltou, eu falei, olha, Deus não me tira dessa cama à toa. E eu sempre sonhei com o Canadá. Deus vai dar um jeito de me levar para esse lugar. E eu vou dar o primeiro passo. E aí a minha esposa tinha uma reservinha ainda de dinheiro. Aí eu falei, eu gosto muito de estudar. Falei, amor, o que você acha de a gente fazer um mestrado lá no Canadá? Ela olhou, mas com que dinheiro? Aí eu falei, mas a gente tem um dinheirinho guardado. Até então eu não estava trabalhando. Falei, eu estava voltando a trabalhar. Ela, pô, Lucas, mas esse dinheiro aqui é pra gente se sustentar.
Aí eu, não, nem era muito. Eu falei, cara, não, mas... Ah lá, Lucas, acho que é muita loucura, mas procura. Vai pesquisar, procura. Aí eu vou resumir. Eu fui até uma empresa e tal, conversei, escolhi a instituição. Aí a menina falou assim, Lucas, olha, para você se matricular, tu paga só a matrícula. E isso foi o quê? Foi julho de 2024. Tá, julho de 2024. Ela, você paga só a matrícula e você só precisa começar a pagar a faculdade quando você vier para cá. E você escolhe a data que você quer vir. Falei, beleza. Aí, de quanto é a matrícula? Gente, era certinho o que a gente tinha guardado. Certinho. Nossa, que maravilha. Certinho, né? assim, sem um centavo a mais ou menos. Assim, quando a gente converteu o valor, que lá são dólares canadenses, era Isso é certinho. muito bom, Eis né? aí a resposta. Não, aí eu virei Lucas. pra minha esposa e falei, olha, eu acho. Aí minha esposa ainda meio assim, mas Lucas, olha só, esse é o dinheirinho pra gente se manter. Aí eu falei, não, mas vamos dar esse passo? Porque se não for, Papai do Céu vai fechar a porta e a gente vai dar um jeito. Paguei. Chorando. Falei, meu Deus do céu. Faça acontecer mesmo, porque se não for, eu tô ferrado. E aconteceu. E aconteceu. Dali, meu trabalho começou a voltar e Deus dava na medida certa. Por exemplo, se eu precisava, no dia 10 do mês, né? Porque é o dia que a gente paga de dia 10, às vezes eu precisava pagar, sei lá, R$4.000, que é condomínio, água, luz, financiamento do carro. Precisava de 5 mil. Deus dava 5 mil. Deus providencia. Caía. Às vezes uma exatamente o você conta que estavam me precisa. devendo, caía. Teve um dia que aí eu olhei para minha esposa, eu estava fazendo a aplicação da medicação, a gente precisava pagar o condomínio. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. E aí a gente tem, né, às vezes pela empresa, um retorno de alguns impostos e tal, que às vezes a gente paga errado, bereré. E aí eu tava fazendo a aplicação com ela no telefone, eu falei, cara, ora aí, porque eu não sei de onde vamos tirar. Desliguei com ela, liga meu advogado, né, o contador, ele é contador e advogado, né. Lucas, conseguimos uma restituição de imposto, eu tô te mandando o Pix. X. Era o dinheiro da conta. Isso Oh. aí é pro Lucas e pro Canadá. E Esse foi assim, milagre. até a gente conseguir. Lucas, e que aí- história, que história. É. E qual mensagem você daria hoje para os nossos telespectadores que estão hoje com essa doença de Crohn e que estão numa situação assim que acham que não tem saída? O que você diria? Não só a doença de Crohn, porque eu entendo que, acho que o que eu vou falar aqui não se limita ao Crohn, Sim. tá? Eu acho que todas as doenças, mas principalmente ao Crohn, porque foi o que eu vivi, é o seguinte, eu perdi, mas eu vou dar um conselho, né? Mas não perca a esperança, porque de fato, se tem alguém que pode te ajudar e que vai te ajudar, é Deus. Então, assim, se você não tem um relacionamento com ele, busque. Ah, mas é interesse. Não é interesse, busca a sua vida. E se tem uma coisa que ele quer te dar, é vida. Então, busque a Deus, abra o seu coração, se entregue, permita conhecê-lo, que eu tenho certeza que o que ele fez por mim, ele pode fazer por qualquer pessoa. Basta você ter um mínimo de intimidade com ele e você entender, né, o que ele quer para você, e aí com certeza ele pode transformar a tua vida, como ele transformou a minha e vem transformando. Porque A é minha pela vida. graça, não é por merecimento. Exatamente. Então, o que Deus fez por você, Ele pode fazer pelos nossos telespectadores, né? Exatamente. E é só buscar, porque Ele está aí para todo mundo. Exatamente. E essa isso. foi a história do Lucas Roma. Meninas, vamos pro Sede Pong? Vamos lá? rapidinho Pode brincar. ser? Pode, vamos embora. Uma palavra, Lucas. Resiliência. Um livro. Bíblia. Algo inesquecível. Algo inesquecível. A primeira vez que eu cheguei em casa após a cirurgia, a intubação, quando eu cheguei na minha casa, depois de um mês internado, um mês e meio quase, internado, que eu abri a porta, vi a minha esposa, meus cachorros, meus avós, minha família. Estou de volta. Foi Uma saudade. uma saudade. Acho que saudade de ser criança de novo. E um sonho. Não, Um mas tem sonho? uma referência antes, né? Não tem ordem. E um sonho. O sonho agora é eu continuar. Eu já tenho a minha família, né? Eu e minha esposa e meus cachorrinhos, só que a gente quer aumentar a família. Então, meu sonho é aumentar e deixá-la um pouquinho Aê. mais completa. E a Uma referência? E uma referência?
Meus pais, com certeza. Com Isso certeza. aí. E temos mimo pro Lucas? Com certeza. Opa! Tem mimo. Mimo que não falta. Gente, enquanto ele abre o mimo, curte, compartilha essa história com todos que vocês conheçam, estejam precisando dessa palavra de Deus na sua vida, né? Eu isso? mesmo não conhecia nada sobre Crohn e me surpreendi aí. Com Já é essa- pros com filhos, essas hein? palavras. Já é pros filhos, já vai treinando. Já vou treinando. Gente, tem agora, até boné, eu adoro boné. Lucas também Olha, é eu o vou quê, até vestir. meninas? C3Dcast. Vai levar lá no Canadá. Vai chegar no Canadá. Vou. Coloque suas redes sociais pra gente te seguir. Tem uma canetinha aí de Tem. dinheiro pra Próximos você contratos, tá? assinar Fazer os seus bastante prova. contratos. É isso aí. E me fala qual é a sua rede social para o pessoal te seguir. Tem a minha pessoal, que é lucasroma.11, né? E lá tem um link, porque a gente está documentando toda essa jornada, não só do Canadá, né? Mas de toda também a experiência que Deus toca ali na gente no momento. Então a gente traz alguns testemunhos e o dia a dia, né? Do que ele vem fazendo pela gente. Então é, É o lucasroma.11. E aí, a segunda conta, que é de fato ali onde eu trago o meu dia a dia, né? Eu já deixo mais aberto, é o True North Duo. Mas indo lá na Lucas, vai achar Vai na Lucas. que é mais difícil. É mais indo fácil na Lucas, ir no você vai achar o Lucas. arroba. É isso aí. Gente, é isso. Um beijo. Até o próximo. Até o Tchau, próximo tchau, podcast. tchau. Beijo. Beijo.